Então, vamos relembrar de onde surgem essas ideias. Um modelo simples que geralmente começamos estudando é o de uma molécula diatômica, onde você representa, né, as ligações químicas por meio aí de um sistema massa-mola. Então, assim, a gente vai ter aí algumas vantagens de fazer isso, e a gente vai discutir isso agora. Então, basicamente, vamos pegar um modelo bem simplesinho. Então, vamos considerar que você tem aí, ó, vamos pensar que isso aqui seja 2 átomos, né? Então, um átomo aqui de massa M e outro de massa M. E esses 2 átomos estão ligados quimicamente. O que a gente está fazendo é representando a ligação química como se fosse uma molinha de constante de rigidez K. Pronto, tá bom? É isso que a gente está fazendo. Então, obviamente, para cada tipo de ligação química, né, mais forte ou mais fraca, seria o equivalente a estar dando um K diferente. Então, essa aqui é a primeira ideia. E você tem, então, entre essas partículas, você tem uma distância de equilíbrio, né? Porque aí você tem que lembrar, né, que as cargas positivas e negativas vão se atrair ou se repelir dependendo de qual é a carga que está em frente dela. Só que existe uma interação, né, que vai permitir que ela se aproxime o suficiente, tá bom? E fora disso, elas vão se repelir, né? E também se tentar ficar mais longe, ela vai tentar se atrair, né? Então, basicamente essa aqui é a ideia que está por trás da gente colocar uma molinha entre essas duas coisas. Por quê? Porque aí a mola faz exatamente esse papel. Se você tentar aproximar as cargas, elas vão se repelir. E se você tentar afastá-las, elas vão se atrair, tá bom? Então tem toda uma física aí por trás, né? Além disso, mas esse aí é o modelo simplificado que já traz bastante resultados interessantes, tá bom? Então, em resumo, é isso. A gente pega 2 átomos, né, e considera que a ligação química é representada por uma molinha. Qual que é a primeira vantagem desse modelo? Então, a primeira vantagem é que a gente vai cair num probleminha onde os físicos estão na zona de conforto, que é exatamente a lei de Hooke, tá bom? Por quê? Porque a lei de Hooke ela é dada aí, ó, por uma expressão onde a força que observada pelas partículas ela é proporcional ao deslocamento. Quando eu falo proporcional, é no regime linear. Tá vendo? Então, eu tenho aqui a minha constante de rigidez e o meu deslocamento. Então, o meu deslocamento é o tanto que eu vou andar aqui para frente, né? Apertando a molinha ou esticando. Então, essa é a primeira vantagem, é a gente fazer um tratamento do problema, matematicamente, do ponto de vista linear. Né? Então, que não tem muitas dificuldades, se a gente comparasse a um problema aí quadrático, né? Ou cúbico e assim por diante. Então, o que representa a lei de Hooke para os físicos? Basicamente é o seguinte, então considere que você possa comprimir a molinha. Então, se você comprimir, você vai ter aqui, tá vendo, ó, um ΔX. Então, na força da lei de Hooke, você tem esse ΔX, é o quanto você conseguiu comprimir. Então, você vai tirar o seu sistema da posição de equilíbrio de menos ΔX, tá vendo? Então, você vai ter essa nova posição entre as duas partículas. Então, vai surgir uma força, né? Nesse caso, para tentar voltar, né, a partícula para a posição original. E a gente chamava lá em física básica isso de força restauradora, não é isso? E, em particular, essa força, como depende apenas, tá vendo, de posição, ela é uma força conservativa. Então, é uma vantagem bem interessante para a gente começar, né, o tratamento com algo mais simplificado e que está dentro aí da nossa zona de conforto. Tranquilo? Então, da mesma maneira, a gente pode esticar a molinha, né? Ou seja, quando as partículas tentam se afastar, as ligações químicas elas tentam impedir. Então, é a mesma coisa que a mola vai fazer aí no lugar. Mas aí você vai ter, então, né, uma nova posição, tá vendo? Dada por x0 mais ΔX, e isso corresponde a uma força, tá vendo? De restauração, que vai tentar fazer o seu sistema voltar para o lugar. Lembrando que esse sinalzinho de menos é exatamente para lembrar que a força da mola é uma força restauradora, ou seja, ela atua no sentido contrário do movimento. Então, se eu tento apertar, a mola tenta empurrar. Se eu tento esticar, a mola tenta
comprimir, tá bom? Então é esse o significado físico lá de física básica, né, que a gente aprende para esse sinal de menos, tranquilo? Então, no final das contas, o que a molinha faz é tentar sempre manter o sistema aí na posição de equilíbrio, tá bom? Outra vantagem, então agora a gente vai pensar o seguinte, lá na mecânica clássica, né, na física básica mesmo, física 1, quando você trata da lei de Hooke e você tenta fazer, né, os estudos em termos de energia, a gente aprende que esse sistema, né, por causa de uma integralzinha aí, leva a um potencial aí, ó, quadrático, né? E esse potencialzinho ele fica famoso, a gente fica chamando ele de potencial do oscilador. Então essa é a segunda vantagem. Professor, não entendi por que isso é vantagem. Muito simples, porque a gente quando for trabalhar, né? A gente está trabalhando com essas partículas aí a nível microscópico, na verdade a física que governa essas partículas é a mecânica quântica. Então, quando a gente consegue estudar um movimento aí, né, que ele deriva, né, de forças lineares, então os potenciais que estão associados são quadráticos, portanto, a gente já sabe resolver esse problema. Percebeu? Por que a gente já sabe resolver esse problema? Porque a gente já viu numa aulinha de revisão como é a resposta, né, as energias, né, para cada estado do oscilador harmônico. Então, esse problema, já para mim, a partir do momento que eu modelo ele desse jeito, ele já é um problema resolvido. Eu vou lá e vou pegar as soluções dele. Então, essa aí é a segunda vantagem aí, essencial para a gente. Então, eu sei resolver esse problema na mecânica clássica e sei resolver esse problema na mecânica quântica. Tá bom? Terceira vantagem, tá? Só vantagem, né? Então vamos lá, ó. É só vantagem esse negócio. Então eu vou para a terceira vantagem. Qual é a terceira vantagem? Eu sei calcular as frequências de vibração. Olha que lindo, não é? Por física básica mesmo, ó. A gente sabe resolver esse probleminha, tá certo? Então você pega lá a segunda lei de Newton, né? Para cada partículazinha aí, e você calcula a frequência de oscilação dessa mola. Então não tem muito segredo. E a frequência desse caso específico, né, para esse probleminha de duas massas iguais e constante K, a gente obtém aí uma frequência de 2K via segunda lei de Newton. Tranquilo? Então, olha aí, que vantagem. Nós conhecemos, né, nós temos um problema que é uma força linear, nós temos uma energia potencial quadrática, que a gente sabe resolver na mecânica quântica, e a gente sabe calcular as frequências de oscilação do problema. Então, a gente consegue caracterizar esse problema aí muito bem. Essa que é a ideia. E aí, quando a gente então considera a mecânica quântica, olha lá, a gente já pode calcular pela equação de Schrödinger as energias. Mas já está calculada, eu não preciso fazer nada. Entendeu? Então eu já conheço a frequência, automaticamente eu já sei quem são ou quais são as energias para esse meu sistema, né? Então, cada estado aí vai ter essa sua energia aí associada. Tranquilo? Beleza.